Levantem-se hoje, profetas do reino, acordem, pastores do rebanho de Jesus. O Espírito Santo conta com você no testemunho da verdade. Jesus disse aos discípulos qual seria a finalidade desse revestimento: serem as minhas testemunhas. Eu estou falando de um Pentecostes que nos leva para o caminho, nos leva de volta para a trajetória do reino de Jesus, do caminho de Jesus. Por isso que a virtude do Pentecoste não é o fogo, não são as línguas, mas a verdade sobre Jesus. Nesta série sobre o Espírito Santo, nós não podíamos deixar de conversar sobre um texto emblemático no Novo Testamento, que é Atos, capítulo de número 2. Mas antes de nós entrarmos no assunto em si, queria convidar você para juntos nós lermos o texto de Atos, capítulo de número 2. O texto diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Nós lemos até o verso de número 4, mas eu aconselho você depois ler o capítulo 2 inteiro para que você entenda melhor o assunto que nós vamos abordar aqui esta noite, tá bom? Eu li o trecho de Atos 2 porque quando se trata do Espírito Santo, logo vem à nossa mente Atos, capítulo de número 2. Principalmente entre os nossos irmãos do movimento evangélico pentecostal, ou por que não dizer também do movimento neopentecostal. Aliás, segundo a tradição, o movimento se chama pentecostal devido ao que aconteceu na Rua Azusa em Los Angeles em meados de 1906, onde houve um grande avivamento seguido de manifestações de dons, segundo a história. Avivamento este que foi liderado por William Seymour e Charles Parham, eu acho que é assim que pronuncia o sobrenome do Charles. Então, o termo pentecostal não tem a ver com o Pentecoste judaico, do contexto de Atos capítulo 2. Mas o movimento pentecostal evangélico, ele tem este nome devido à semelhança da narrativa de Atos 2 com o que aconteceu em Los Angeles em meados de 1900, 1906. Talvez esse seja um tema, um papo para um outro dia. Mas vamos voltar então para o texto de Atos capítulo 2, que é o texto que nós queremos tratar hoje aqui. O texto que nós lemos, ele abre dizendo que cumprindo-se o dia de Pentecostes. Para quem não sabe, Pentecostes é um termo grego que significa quinquagésimo, ou seja, o 50º dia, se referindo a uma festa judaica que acontece 50 dias depois da Páscoa. E segundo o autor do livro de Atos, que nós lemos aqui agora, Atos 2, foi no decorrer da festa de Pentecoste que houve um acontecimento extraordinário e histórico em Jerusalém, onde a narrativa vai nos dizer que aproximadamente 120 irmãos estavam reunidos no mesmo lugar e de repente veio neste lugar um som de uma forma sobrenatural e todo o ambiente foi tomado e os discípulos tiveram visões, eles ouviram sons de ventos e ventos tempestuosos, ou seja, fortes ventos, barulhos muito audíveis de ventos e começaram a falar em outras línguas.
E este acontecimento não foi um fator comum. Não era muito corriqueiro, familiar, acontecer dessas coisas nas reuniões. E os discípulos e aqueles que estavam ali não tinham vivido algo parecido ainda. Porque o que eles estavam presenciando era o cumprimento de uma promessa de Jesus registrado em Lucas, no capítulo 24, verso 49, quando Jesus diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O que eles viram, ou o que eles viveram ali, não foi um acontecimento abstrato, apenas no campo dos sentimentos ou da interioridade da alma. Não. Segundo o texto, este acontecimento era algo extraordinariamente visível, incontestável, vivencial, a ponto dos 120 irmãos que estavam ali serem impactados diretamente por aquele acontecimento. Lembram que nós lemos, o texto nos diz que eles sentiam, que eles ouviam, que eles viam e viviam aquele fenômeno sobrenatural no próprio corpo. Então eles percebem que eles estão vivendo ali o cumprimento de uma promessa de Jesus. Mas não só a promessa de Jesus. Segundo Atos 2, 16 e 17, o apóstolo Pedro, ele recorda aqueles homens que estavam ali naquela festa, de que eles estavam vivendo ali também o cumprimento da profecia de Joel. Profecia que está registrada no livro de Joel, no capítulo de número 2, quando Joel profetizou: e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O que é bom nós destacarmos aqui é que o Espírito Santo sempre agiu na história. Atos 2 não é um registro para destacar um acontecimento na nova era, porque não havia registro no Antigo Testamento, não. Assim como Jesus, que é desde o princípio, desde a fundação do mundo, e Jesus agia também no Antigo Testamento, o Espírito Santo também. Ambos estão interagindo, estão em movimento no Antigo Testamento. É que o termo derramar não quer nos informar que havia menos ações do Espírito Santo no Antigo Testamento e agora tem muito. Não. O derramar aqui fala de um derramamento da revelação e não da quantidade. É um derramar de um novo entendimento, é um derramar de um novo caminho. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque é bom a gente lembrar que a festa do Pentecostes era uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. E vocês lembram do sentido da Páscoa judaica? Vocês lembram? A Páscoa judaica servia como lembrança da libertação do povo da escravidão do Egito. Já o Pentecoste é a festa da colheita, a festa da semeadura, dos frutos, dos primeiros frutos. E é tão significativo isto para nós, que o derramar do Espírito Santo foi bem nos dias de Pentecostes. Então, isto quer nos ensinar alguma coisa. E o principal deste ensinamento é nos dizer que depois da ressurreição de Jesus, a Páscoa, a igreja agora celebra a colheita de uma nova vida em Jesus, o Pentecostes. Legal isso, né? É muito interessante. A primeira mensagem do Pedro, após o revestimento do Espírito Santo, foi o Cristo crucificado e ressurreto. E isto mostra que o revestimento do Espírito Santo não é sentir poder,
mas receber autoridade, autorização para exercer o propósito de Deus. Isto é, revestimento para pregar com ousadia Cristo crucificado e ressurreto. Por isso que a expressão derramar no texto, e também no grego, é o conceito de despejar ou dar amplamente. Quando o Espírito é derramado, há uma revelação ampla e clara de quem Jesus Cristo é. E agora não é uma revelação restrita a um povo, a uma etnia. Agora é uma revelação, segundo Atos 2, ampla e clara para todos e todas no mundo. A narrativa de Atos 2, do capítulo 2, os versículos 6 a seguir, diz que os povos vizinhos, porque era uma festa, e vinham as nações vizinhas para festejar junto ali, os povos que ali estavam ouviam os discípulos falarem nas suas próprias línguas. Olha que legal isto. Vocês percebem que agora Deus fala a todos e todas entendem o que os discípulos estão falando pelo poder do Espírito? Então os mesopotâmios, os cretenses, os arábios, os egípcios, ou seja, todos que estavam ali ficaram surpresos de ver judeus falando a língua de outras civilizações, de outros povos. Isto é impressionante. A ponto do povo começar a julgar dizendo que eles estavam, na realidade, embriagados, estavam fora de si. Mas não. Era o próprio Deus sinalizando que em Jesus não existia mais um povo. Agora em Jesus existe o povo seu. Já não é mais restrito a uma etnia. Agora Cristo é sinalizado e revelado amplamente para todos e todas. Vocês lembram de Gênesis capítulo 11, na Torre de Babel? Houve uma confusão de línguas. Já no derramar do Espírito houve uma unificação das línguas. O Pentecoste, então, agora é a celebração de um novo tempo, de um novo fruto, de uma nova colheita, não da terra, mas de Jesus, do reino espiritual de Jesus. Por isso que a virtude do Pentecoste não é o fogo, não são as línguas, mas a verdade sobre Jesus. O sermão de Pedro em Atos capítulo 2 é permeado de verdade. Aconteceu aquilo que foi extraordinário onde eles estavam e Pedro não sai agora clamando para que os povos viessem receber o que eles estavam recebendo, sentir o que eles estavam sentindo. Não! Pedro não diz, venham, entrem aqui, sintam que o que nós estamos sentindo, recebam o que nós estamos recebendo. Não, Pedro sai e convida eles agora a conhecerem a verdade. Pedro prega Cristo. Pedro prega Cristo. Quase que eu me enrolei. Porque no Evangelho, quando falamos da verdade, nós não estamos falando de ideias. Nós não estamos nos referindo às crenças. Quando nós falamos de verdade, nós estamos falando sobre uma pessoa, sobre Cristo ressurreto. E é por não compreender, pessoal, essa verdade, é que muitos dos nossos irmãos hoje valorizam mais as curas do que a compreensão real e verdadeira do Evangelho. Por isso que muitos valorizam os dons espirituais em detrimento da ética. Por isso que muita gente busca com muito labor falar em línguas e não buscam falar a verdade ou sobre a verdade que é Cristo. Por isso que tem muita gente que prefere profecias que predizem o futuro e não a pregação genuína do Evangelho.
Por isso que tem muitos ambientes que ficam tentando reproduzir o que é ainda pior. Ficam de alguma forma tentando manipular o ambiente para plagiar Atos, capítulo de número 2 dos nossos dias. Porque quando eles leem Atos 2, eles só enxergam no texto o som de um vento, ou o Espírito enchendo a casa, as línguas como de fogo, e que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Olha aí, pastor. Então nós temos que criar um culto, um ambiente em que estes fenômenos acontecem. Nós precisamos reproduzir de novo isto nas nossas reuniões. Só que o que mais importa no texto não é o acontecimento em si de Atos, mas os desdobramentos deste acontecimento. Por isso que pouco me importa, ou pouco deve importar se o culto foi poderoso, cheio da glória, a ponto de nós nos emocionarmos, de a reunião nos fazer chorar, ou sentirmos arrepios. O que importa não é o acontecimento litúrgico, o que importa é o que este culto e o que este acontecimento está causando em nós no outro dia. Porque, pessoal, escute aqui o que eu vou dizer, vou falar pertinho do microfone aqui. Porque o culto bom é aquele que você consegue aplicar amanhã o que aprendeu no culto de ontem. Culto bom não é o que você sente. Sentir a presença de Deus. Que é válido. Mas culto bom não é o que eu sinto. Culto bom é aquele que eu aprendo. Aprendo a viver com dignidade, com justiça. Aprendo a viver como Cristo. Eu repito aqui, é claro que eu não estou dizendo que é pecado sentir a presença de Deus ou se emocionar quando Deus está agindo. Não. Até porque nós somos seres emotivos, como eu já disse aqui. Eu estou dizendo que todo sentimento, todo arrepio, toda aquela sensação gostosa deve ser resultado não de coisas abstratas, sem sentido ou significado. Não, o que eu sinto tem que ser resultado daquilo que eu aprendi com Jesus. Então, pessoal, não foquem no que aconteceu em Atos 2. Vamos focar nos desdobramentos deste espetacular acontecimento. Porque o Pentecostes de Atos 2 não repete mais. Só que os efeitos do Pentecostes, os efeitos deste derramar do Espírito dos dias de Pentecostes, eles seguem vivos no seio da igreja de Jesus até hoje. Então a pergunta hoje é, quais têm sido, ou qual tem sido o seu comportamento depois de ter recebido o derramar do Espírito Santo em sua vida? A pergunta hoje é, como está a sua alma? E como está a sua vida depois que você recebeu o Espírito de Cristo? Quem recebe o derramar do Espírito de Cristo no coração não consegue ser indiferente ao reino de Deus. Em Atos 2, o texto vai nos dizer que os efeitos deste derramar do Espírito Santo sobre os discípulos os levantaram. E levantaram para anunciar o arrependimento e anunciar Cristo crucificado e ressurreto. Eles não receberam o Espírito Santo e disseram, agora pronto. Recebemos a promessa, tudo está resolvido, agora chegamos ao ponto final. Pronto, tudo o que estava prometido agora eu já vivo. Não. Porque, meus irmãos, a narrativa de Atos 2 não é um ponto de chegada, mas um ponto de partida. Não, Atos 2 não é igual vacina. Já que nós estamos falando de vacina, não é igual vacina. Pronto, recebi a vacina, agora estou imune, agora eu posso me sossegar.
Pelo contrário. Recebi o Espírito Santo, estou pronto agora para começar a missão. Então eu não vivo uma vida com Cristo, recebo o Espírito Santo e pronto. Não. Eu recebo o Espírito Santo e agora, a partir de agora, eu começo a ter uma vida com Cristo. Começo a anunciar Cristo. Começo a me comprometer com o reino de Jesus. Jesus disse aos discípulos qual seria a finalidade desse revestimento. Jesus disse a eles. Atos 1:8, depois você lê. Jesus disse para eles que eles seriam revestidos de poder para serem as minhas testemunhas. Então eu vou fazer uma pergunta para você. Para que você quer poder? Você quer fogo para quê? Você quer sentir a presença de Deus no corpo ou fora do corpo, sei lá? Para quê? Para se sentir mais espiritual do que os outros? Como alguns fazem? Para se achar super crente? Agora eu sou super crente. Não. O revestimento e o derramar do Espírito é para sermos testemunha de Jesus no mundo onde estamos. Vocês percebem o que Pedro fez logo após receber o enchimento do Espírito Santo? Saiu para testemunhar o que viu e ouviu de Jesus. Vocês entendem agora qual é a finalidade do revestimento do Espírito Santo? Jesus não reveste ninguém para se tornar este alguém popular, para se tornar o salvador da pátria, para ser o maior, para se destacar entre os irmãos. Pelo contrário, o revestimento do Espírito Santo é a autorização de Deus para testificar como testemunha os feitos de Jesus entre os homens, se preciso com a própria vida. É se tornar um discípulo habilitado, encorajado a dizer e ir em nome de Jesus. O Espírito Santo, ele inflama os nossos corações com paixão pelo reino. Com ardor e fervor que o Espírito Santo aquece os nossos corações. Somos aquecidos pelo desejo indispensável de anunciar o reino de Jesus entre os homens. A minha oração hoje é que Deus aqueça o seu coração para a missão que Ele te designou. Que o Espírito Santo hoje avive a sua fé. Você aí que está me assistindo e por algum motivo desanimou, perdeu a esperança por causa dos escândalos no meio evangélico. Você que deixou a sua vocação de lado, que serviu por tanto tempo e por algum motivo diz eu não quero mais. A minha oração é que o Espírito seja derramado sobre você hoje, para que volte o primeiro amor e a chama do Evangelho aqueça o teu coração para você voltar para a missão de Jesus. Que o sopro de Deus esteja esta noite acendendo você, acendendo em você a chama pelo amor do Evangelho. Levantem-se hoje, profetas do reino. Acordem, pastores do rebanho de Jesus. Ministros do Evangelho, sejam hoje revitalizados pela palavra de Deus. O Espírito Santo conta com você no testemunho da verdade. Sim, o meu grito hoje é dizer para você, chega de rituais religiosos. Vamos nos aquebrantar diante do Cordeiro.
Chega de fundamentalismos moralistas. Vamos aclamar a Ele por arrependimento ético e espiritual da nossa nação. Quando eu falo que estamos precisando do Pentecostes para uma nova colheita, eu estou falando de um Pentecostes que nos leva para o caminho, nos leva de volta para a trajetória do reino de Jesus, do caminho de Jesus, da pessoa de Jesus. Eu me lembro de um texto escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes, e eu quero ler com vocês este trecho que diz assim: há também aqueles que, à semelhança dos crentes de Éfeso, são ortodoxos, mas perderam o calor espiritual e abandonaram o primeiro amor. Guardam doutrinas certas na cabeça, mas são gelados na vida espiritual. São ortodoxos de cabeças, mas hereges de conduta. São zelosos em observar os rituais, mas condescendentes com o pecado. São observadores externos dos preceitos de Deus, mas cheios de podridão por dentro. Vão à igreja, mas não entram na presença de Deus. Cantam hinos, mas não adoram a Deus. Fazem longas orações, mas desconhecem a glória de entrar no Santo dos Santos e da intimidade com o Senhor. Jejuam, mas não se humilham na presença do Todo-Poderoso. Não têm temor de Deus no coração, acostumaram-se com o sagrado. Já não sentem mais o deleite da palavra, nem alegria na vida de oração. Perderam a visão da obra de Deus, por isso já não têm mais paixão pelas almas. Vivem um cristianismo árido, estéril, apenas de fachada e de aparência. Este texto mexe com as minhas entranhas, porque o Evangelho de Jesus é um convite para a renúncia de egos, para a mortificação do eu. O Evangelho é um convite para sermos testemunhas de Cristo. Porque testemunhar é falar no lugar do outro. É como a gente dizer para as pessoas: Jesus não está aqui, carne e osso, mas eu testifico aqui a sua obra e a sua vida. É por isso que Atos, capítulo 2, verso 37, vai nos informar que após os discípulos e Pedro receberem o revestimento do Espírito e testemunharem sobre quem era Jesus, eles, revestidos pelo Espírito Santo de Deus, pregaram, anunciaram Cristo crucificado e ressurreto. E o texto vai dizer que quase 3.000 pessoas se arrependeram e foram batizadas. Eu encerro hoje aqui fazendo um apelo à igreja. Pelo amor de Deus, igreja. Pelo amor de Deus, igreja. Nós não precisamos de telemarketing, de empurrão de famosos, de estratégia gerencial. Acreditem no que eu estou dizendo. Os membros não vão permanecer na comunidade por causa dos relatórios. A igreja precisa de fogo do Espírito Santo e de corações queimando, onde a causa única e exclusiva é o amor de Jesus pelas pessoas. Esta foi a palavra de Jesus aos seus discípulos. Recebereis poder para serem as minhas testemunhas. Mas só pode ser testemunha de Jesus quem ama Cristo e a sua causa. A minha oração hoje é: ó Senhor,
aviva os nossos corações e aquece a nossa alma. Queime as nossas entranhas, para que só assim consigamos com autoridade sermos as suas testemunhas no mundo.